todos. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, aqui em Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 1. Paulo ele diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere, ou seja, não é diferente, né, do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Ou seja, apesar dele ser senhor de tudo, o que o Paulo está dizendo é o seguinte: o filho que é o herdeiro, enquanto ele é menino pequeno, como ele não tem responsabilidade, ele não pode assumir os compromissos de gente grande. Aí Paulo está dizendo: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou seja, o filho, ele é filho, mas ele é pequeno, em nada difere do escravo, ou seja, não há diferença, posto que ele é senhor de tudo, apesar dele ser senhor de tudo. Querido, isso aqui é muito sério. Isso aqui que nós queremos compartilhar com você é muito sério. Porque se tem uma coisa que todos, eu falei todos nós precisamos, é de amadurecer, é de crescer. Mas deixe eu lhe falar algo. O crescimento, o amadurecimento é para todos, mas não é para qualquer um. Eu vou repetir. O crescimento, o amadurecimento é para todos, mas não é para qualquer um. O perigo, existe um grande perigo de não amadurecermos, de não crescermos, de não desenvolvermos em Cristo. Você age como servo e passa a vida toda pensando que é escravo. Presta atenção. Se você não crescer, se você não desenvolver, se você não ampliar o seu entendimento, você vai agir sempre como um servo e vai viver a vida toda com a mentalidade de escravo. Olha o perigo de não crescer. É o que o Paulo está dizendo: enquanto o herdeiro é menor, enquanto o filho não cresce, não há diferença entre ele e o escravo, apesar de ser dono de tudo, apesar de ser herdeiro. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: não há nada de errado você agir como criança quando você é criança, tá certo? Quando você é uma criança, quando eu sou criança, quando eu fui criança, na verdade, né? E, aliás, o apóstolo Paulo, ele vai falar isso. Olha, quando eu era menino, eu agia como menino, eu me comportava como menino, eu falava como menino, mas eu cresci. Então, quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Preste atenção. Enquanto nós somos novos na fé, enquanto nós somos ali recém-chegados, enquanto nós somos ali os neófitos, neófito é o recém-chegado na fé, é aquele que ainda não amadureceu, então é novo na fé. Não é quem tem pouco tempo de crente, não. É o novo na fé. Eu conheço gente que são velhas, dizem que são velhas no cristianismo, mas continuam neófitos porque decidiram não crescer, não desenvolver. Então há um perigo em não amadurecer. Há um perigo. E qual é o perigo, pastor? Qual é o perigo de não crescer, de não amadurecer? É de você não usufruir de
tudo que seu pai tem para você. Preste atenção. O perigo de não crescer. E você pede, você é pequeno, e você olha para o seu pai e você pede coisas de gente grande. Você, por exemplo, lembra quando você era pequenininho lá, você tinha 5 anos, não sei, 6 anos, 7 anos, e você de repente você queria um objeto de alguém que já era de maior. Seu pai não ia lhe dar, porque senão o irresponsável era o seu pai, né? Mas o Paulo ele está dizendo: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo posto, apesar dele ser dono de tudo, apesar dele ser senhor de tudo, mas não há nenhuma diferença dele do servo, dele do escravo. Por quê? Porque ele não é nem a idade, não. É porque ele não tem a responsabilidade de assumir uma coisa grande. Então esse é o perigo de não crescer. E você fica pedindo, e você ora, você jejuma, você chora, você se esperneia, mas você não obtém. Por que você não obtém? Porque você decidiu ainda ser menino. Então o perigo de não amadurecer é que a pessoa não vai usufruir de tudo que o seu pai tem para ela. Quando um pai, preste atenção, vamos com calma aqui. Quando um pai dá a um filho, dá o filho dele, por direito, o filho tem direito. Pai, eu tenho direito disso, eu tenho direito. Aí o pai olha para o menino é de menor, o menino é pequeno, aí o pai dá. Mas o filho não tem maturidade suficiente para saber lidar com o negócio, tá entendendo? Então esse filho, ele acaba fazendo o que o filho pródigo fez. O filho pródigo disse o quê? Pai, me dá a parte que me cabe, a parte da herança, é meu por direito. E o que o pai fez? O pai deu. Então o pai deu. Mas o que o filho pródigo fez? Gastou tudo, estragou, jogou fora. Por quê? Porque o filho, ele tinha idade, mas ele não tinha responsabilidade. Ele havia crescido em estatura, fisicamente, mas não em entendimento, em sabedoria. Então, um filho maduro, um filho que é maduro, que já amadureceu, que cresceu, ele não pega as coisas do seu pai para ostentar. Ele não pega as coisas do seu pai para estragar. Não. Ele pega as coisas do seu pai para potencializar. Ele pega as coisas do seu pai para dar significado. Ô, irmão, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Então, quando a gente cresce, quando a gente amadurece, um dos sinais, presta atenção, um dos sinais que você amadureceu é quando você pede algo a Deus e aquilo que você pediu a Deus, você vai dar significado àquilo. Você vai potencializar aquela bênção que você pede a Deus. Para que é? Para que é? Avalie, para quê? Pastor, é só para mim mesmo, é porque... Não é para isso. Não é para isso. Quando Deus disse que Abraão seria uma bênção, Abraão seria uma bênção para quê? Para Abraão ser o ricão, o bichão lá, o endinheirado lá. Não. Através de ti, todas as famílias da terra. Então, para que eu sou abençoado? Aliás, para que eu sou bênção? Para abençoar. A bênção que está em mim, eu vou dar significado a ela. Eu vou potencializar essa bênção. Isso é
que é maturidade. O que é maturidade? É assumir responsabilidade. É assumir responsabilidade. Porque o Paulo está dizendo aos Gálatas, enquanto o filho ele não cresce, enquanto o filho ele não amadurece, ele continua tendo a mentalidade de escravo, ele continua pensando como escravo, ele continua pensando como um servo. Então nunca esse filho, apesar de ser filho, apesar de ser herdeiro, não vai ter diferença desse filho que é herdeiro, não vai ter diferença dele do escravo, do servo. Ele vai continuar pensando que é servo, vai continuar pensando que é escravo, porque ele não é capaz ainda de assumir responsabilidade de gente grande. Oh, meu irmão, e é para esse tempo que o Senhor está nos chamando. Foi o que Jesus falou para Pedro. Pedro, Satanás pediu para peneirar você. Pedro estava passando por esse processo de amadurecimento. E Jesus disse, Satanás pediu para peneirar você. Para passar você na peneira, Pedro. Aí você acha que Jesus repreendeu o diabo? Não, diabo. Você não vai peneirar o Pedro, não. Você não vai fazer isso com o bichinho, não. Eu vou proteger o Pedro. Não, sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim, ó. Mas eu intercedi pela sua vida para que a sua fé não desfaleça. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu permiti. Oh, meu Deus. Jesus não proibiu Satanás de peneirar o Pedro, mas Jesus intercedeu para que no processo da peneira o Pedro não perdesse a fé. Por quê? Porque Jesus vai dizer, quando você amadurecer, quando você crescer, quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. Olha aí, tá entendendo? Qual é o objetivo, qual o propósito do amadurecimento? É de assumir responsabilidade. Então, amadurecimento, crescimento é assumir responsabilidade.